Queridos, hoje nós celebramos a Páscoa, a domingo da ressurreição de Cristo, domingo em que memorizamos o maior ato de amor da história da humanidade. Amor esse que tem me alcançado todos os dias, amor esse que eu tenho certeza que tem alcançado você todos os dias. O texto que nós vamos meditar é bem conhecido, João, capítulo 3, versículo 16. Nós sabemos até de cor e salteado. Você tem ideia do quanto você é amado por Deus? Quantos tem? Diga amém. Pergunta para quem está do seu lado. Meu irmão, minha irmã, você tem ideia, você tem noção do quanto você é amado por Deus? Queridos, você tem ideia do quanto que custou esse amor na cruz, esse amor que as crianças acabaram de declarar através da canção Porque Eu Te Amei? Você sabia que sem esse sacrifício de amor, a minha vida, a sua vida estaria totalmente perdida? E é por causa desse amor que nós podemos celebrar a Páscoa hoje. Páscoa não tem a ver com chocolate, isso é muito bom, né? Um docinho de vez em quando, apesar do que engorda um pouquinho, né? Mas não tem a ver com coelhos, não tem a ver com toda essa comercialização que nós vemos nessa época. Mas Páscoa tem a ver com o maior ato de amor da história da humanidade. Amor esse que me atrai, amor esse que me constrange todos os dias. E é sobre isso que eu queria refletir com a igreja de Jesus hoje. E eu desejo ler com vocês então João 3,16. Aqui nós temos, queridos, o cristianismo resumido em apenas um único verso. A totalidade da essência do amor resumida em apenas um verso. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos? Porque Deus... vamos de novo, como quem crê, como quem é amado por Deus, amém? Porque Deus... Amém. Agora eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, procurasse aquietar o teu coração, colocar diante do Senhor, para que o próprio Jesus, que é adorado nesse dia, Ele possa falar com você da mesma forma que Ele tem falado comigo. Amém? Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, Senhor, expressar mais uma vez a nossa gratidão, porque um dia naquela cruz do Calvário, por cada um de nós, o Senhor verteu o seu sangue, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi açoitado, para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos, celebrando o Teu nome, adorando o Teu nome, Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos, Senhor, de poder ler a Tua palavra, poder meditar na Tua palavra e dela nos alimentarmos todos os dias, Senhor. Nós pedimos, amado Espírito Santo, que a Tua presença nos conduza durante esse tempo, durante esse momento. Nós não queremos, Senhor amado, ouvir nenhuma outra voz que não seja a Sua doce voz, Pai. Por isso, fale conosco, fale com cada coração, que o Senhor consiga alcançar os corações que estão aqui, aqueles que estão também acompanhando de casa, Pai, onde essa palavra chegar, que ela possa tocar vidas, tocar corações, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador ungido, que Ele cresça e cada um de nós possamos diminuir, Senhor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que a Tua presença venha nos preencher nesse momento, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu creio que você já deve ter ouvido bastante sobre esse texto. Como eu disse há pouco, nós conhecemos ele muitas vezes até de cor e salteado, mas muitas vezes também esquecemos de nos aprofundar naquilo, na mensagem que ele traz para mim e para você todos os dias. Esse verso, queridos, ele é a demonstração do amor de Deus pela humanidade. Esse verso, ele é a demonstração do maior ato de resgate de um povo que estava totalmente perdido, mas que pela glória de Deus, pela vontade de Deus, nós fomos alcançados através do ato de amor de Jesus. E eu queria que você soubesse reforçar isso. Deus o ama de uma maneira especial. Amém? Deus nos ama de uma maneira especial. E o que nós, então, precisamos saber a respeito desse amor, né? O que nós aprendemos com esse amor que alcança? Para você que vai anotar, o tema da mensagem é incomparável amor. Você pode procurar em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar um amor como o de Jesus. Um amor que vai além das minhas limitações, um amor que vai além das minhas mazelas, além dos meus defeitos, além dos meus pecados, além de tudo aquilo que eu sou. Um amor que me constrange, um amor que me alcança, um amor que me transforma todos os dias. E aí então o que nós ainda podemos aprender através desse verso quando João escreve? Primeira lição: o incomparável amor de Deus não depende do nosso amor. Diga comigo, não depende do nosso amor. João começa o versículo 16 dizendo: porque Deus tanto amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Queridos, a iniciativa de amar, ela partiu primeiro do coração de Deus. A iniciativa do amor parte primeiro do coração de Deus. E falando sobre esse amor, a Bíblia nos mostra essa verdade de que a iniciativa de amar partiu primeiro de Deus e não de nós. E aí eu queria que você abrisse comigo 1 João, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 4, o verso 10, onde ele escreve: o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. A Bíblia diz que Deus é o amor. Amém? Ontem nós estávamos numa celebração tão linda a despeito do amor, né? Quando se forma um novo lar, uma nova família, aquilo eu entendo como a revelação do próprio amor de Deus. E para aqueles que estavam aqui acompanhando, puderam sentir isso. Amém? E, queridos, a Bíblia, ela retrata exatamente isso. Deus, ele é a própria essência do amor, a personificação do amor. E ele nos ama independente do nosso amor. Independente da intensidade de como o Johnny ama, Deus me ama. Independente se o Johnny não ama, ainda assim o amor de Deus me alcança. Se eu amo a Deus ou se eu não amo, Ele continua me amando da mesma forma e com a mesma intensidade. Amém? Você entende isso? Queridos, Ele não vai me amar mais, porque Ele já ama o máximo possível. Ao ponto de fazer seu Filho vir dos céus e morrer uma morte de cruz por mim e por você. Eu digo hoje como pai que eu não teria coragem, humanamente falando, tá?
de dar o meu filho por nenhum de vocês que está aqui, por nenhum dinheiro do mundo. Mas Deus, na sua essência de amor, amando a cada um de nós, Ele envia o seu Filho. Ele tanto ama o mundo, a ponto de enviar o seu único Filho, para provar o seu amor pela humanidade. O seu amor é perfeito, o seu amor é sem igual, e não depende do meu amor. Não depende do seu amor. Não depende do nosso amor. Amém? A segunda lição, o incomparável amor de Deus também não depende do nosso pecado. Diga comigo, não depende do nosso pecado. O texto continua dizendo que deu o seu Filho unigênito, que deu seu Filho único. Queridos, o amor de Deus é tão grande que Ele é maior do que os nossos pecados. Eu costumo dizer que não há nada que eu faça na terra que vai fazer com que Deus me ame mais. Também não há nada que eu faça de ruim na terra que vai diminuir o amor de Deus por mim. Porque Ele não depende daquilo que eu sou, não depende daquilo que eu faço, porque como a Bíblia diz e nós vimos, a iniciativa de amar sempre vai partir de Deus. Independente do meu pecado, o amor de Deus é maior do que ele, amém? Independente daquilo que eu e você fazemos todos os dias, que muitas vezes entristece o coração de Deus. E nós entristecemos o coração de Deus todos os dias, né? Às vezes por aquilo que pensamos, às vezes por aquilo que proferimos da nossa boca, às vezes por algum ato, por alguma atitude, nós acabamos por entristecer o coração de Deus. Mas isso não faz com que Deus me ame menos. Porque o amor dele transcende, é maior do que o meu pecado, é maior do que a minha limitação. Amém? Assim como nada do que fazemos pode aumentar o amor de Deus, nada do que fazemos pode também diminuir o amor de Deus por nós. Tem dias que nós nos sentimos tão pequeninos, né? Não sei se você é assim, tão falhos, tão nada. E é aí que o amor de Deus, ele vem nos constrange de tal forma, a ponto de nós sermos, como a Bíblia vai dizer, sermos chamados filhos seus. Nós somos pecadores, sim, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, né? E destituídos foram da glória de Deus, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de defeitos, mas nem por causa disso Deus deixou de nos amar. Nem por causa disso Deus deixou de te amar. Independente daquilo que talvez você tenha feito hoje, no decorrer da semana, que você sabe que talvez entristeceu o coração de Deus, mas eu preciso dizer isso para você, o seu amor nunca diminui. O seu amor nunca muda, ainda que a gente peque, ainda que a gente erre. Amém? Amém? Mas eu preciso abrir um parênteses aqui, eu costumo falar sempre isso. Deus, ele não ama o pecado. Amém? Mas Deus, ele ama o pecador. Ele deseja salvar o pecador, ele deseja transformar o pecador. Ele nos amou e continua nos amando, mesmo sendo cheios de falhas, mesmo com todas, como eu disse há pouco, com todas as mazelas, o amor de Deus me alcança todos os dias. Glória a Deus, aleluia por isso, porque se não fosse esse amor, eu nem sei onde eu estaria hoje. Apesar de quem somos, Ele continua sendo o mesmo Deus. Apesar do que fazemos, a minha condição não muda a condição de Deus em nada, absolutamente nada. Amém? Apesar dos nossos pecados, Ele continua nos amando. O amor de Deus por nós é incondicional. Às vezes nós condicionamos o nosso amor para algumas pessoas, né?
aquelas que são mais próximas, talvez, aquelas que nos convêm, mas Deus nos ama apesar de todas as nossas falhas, incondicionalmente. Ele nos ama apesar de nós sermos pecadores. E Jesus, queridos, é a maior prova do amor de Deus por nós. É por isso que hoje nós celebramos a ressurreição, porque ele veio, morreu sim, morte de cruz, mas ele não continua morto, ele está vivo e reinando para a glória de Deus. E esse amor continua vivo todos os dias no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida. Amém? A Bíblia diz, Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E ainda lá em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Aleluia. Terceira lição, queridos: o incomparável amor de Deus aguarda a sua decisão de crer e aceitar esse amor. João continua dizendo lá, para que todo aquele que nele crer, para que todo o que nele crer. O amor de uma pessoa por outra, ele deve ser, aliás, ele pode ser correspondido ou pode ser negado, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? Amém. O mesmo se dá, queridos, quanto ao amor de Deus. Eu posso aceitá-lo, como também eu posso negar o amor de Deus. Eu posso decidir corresponder, como também decidir não corresponder. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece? Aliás, como você se sente quando alguém rejeita o seu amor? Como nós nos sentimos? Mal, né? Tristes, frustrados, sim ou não? Decepcionados, chateados, rejeitados, né? Da mesma forma, queridos, Deus se sente assim quando nós rejeitamos o amor dele. Da mesma forma, Deus se sente quando nós não correspondemos ao amor que ele teve naquela cruz do Calvário. Amor esse para me resgatar do lamaçal do pecado, para me trazer de volta a vida, e vida e abundância que a Bíblia vai dizer. É preciso então corresponder a esse amor de Deus. E como eu correspondo ao amor de Deus? Eu correspondo ao amor de Deus crendo no sacrifício que o seu Filho fez na cruz por nós. Cristo não merecia, mas por amor, conforme o texto que nós lemos, tanto amor a ponto de se oferecer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E aquele que crê nisso, amados, recebe de fato o presente de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo é salvo e passa a desfrutar, usufruir de uma vida plena de amor e significado. Em contrapartida, também há consequências para aqueles que negam a aceitar esse amor. João 3, a continuação, versículo 18 e 19. Onde o texto vai dizer: quem nele crê não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aqui eu preciso dizer algo muito importante para você. Quando você
decide crer e aceitar o amor de Cristo por você, Deus tem um presente preparado para você, que é o texto que nós lemos: quem nele crê não é julgado. Amém ou não? A quarta lição: o incomparável amor de Deus oferece a você a vida eterna com Deus. Quantos querem passar a eternidade com Cristo? Diga amém. Agora eu vou mudar a minha pergunta: quantos estão preparados para isso? O amém diminuiu. Sabe por quê, amados? A gente tem visto todos os dias que está muito próxima a vinda de Cristo Jesus. Sim ou não? Nós já temos visto sinais disso. E dessa vez, Jesus Cristo, ele não vai voltar mais para morrer no meu lugar e no seu lugar. Isso já foi feito lá atrás. Mas a Bíblia diz que ele vem para buscar aqueles que são seus, a sua noiva, aqueles que já foram salvos, amém? Aí a pergunta: todos nós queremos passar a eternidade com Cristo, mas quantos de nós estamos preparados para isso, ou estamos nos preparando para isso? Eu fico me perguntando, se Jesus voltasse daqui 5 minutos, quantos de nós subiríamos com ele? É algo que eu creio no meu coração que a gente precisa refletir todos os dias, antes de você sair da sua casa para ir trabalhar, para estudar, para ir cuidar dos seus afazeres, refletir sobre isso. Amém? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos qual é o dia, quando é a hora, mas ele vem, aliás, ele já está vindo. E esse incomparável amor de Deus, querido, ele nos dá a oportunidade, ele nos oferece a vida eterna com Deus. João, no final do versículo 16, ele vai dizer: não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu pergunto para você: aonde você quer passar a eternidade? Com Deus ou distante de Deus? Amém, glória a Deus, aleluia, que assim seja. Isso, querido, é uma questão de vida ou de morte. É uma questão de sobrevivência, eu diria, justamente porque Deus o ama com um amor que dura para sempre, conforme o texto vai dizer. É Ele quem deseja que você desfrute da eternidade com Ele no céu. Mas isso só é possível para aqueles que reconhecem esse amor de Deus através de Jesus Cristo. Para aqueles que aceitam esse amor, e não basta aceitar, eu preciso corresponder. E como eu correspondo? Vivendo uma vida que agrada o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Vivendo uma vida que resplandeça a adoração a Deus. Tem muita gente que acha que quando a gente aceita Cristo, né, nós vamos viver uma vida de perfeição, e não é assim. A todos os dias nós somos transformados, nós passamos por um processo de transformação, amém? Mas nós continuamos dependentes desse amor de Deus, porque, querido, se não fosse esse amor, ai de mim, ai de você também. O amor de Deus é tão grande, é tão infinito, que Ele entregou o seu Filho Jesus para passar por tanto sofrimento, para morrer numa cruz humilhado, para nos salvar da morte, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos lavar, nos purificar de toda sujeira. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. A única solução, portanto, para a gente lá atrás seria morrer. A única solução seria passar por aquilo que Jesus passou. Mas não foi necessário, sabe por quê? Ele fez isso no meu lugar. Ele fez isso no seu lugar.
E Jesus suportou todo aquele sofrimento na cruz, por amor a mim e por amor a você. Não porque o Johnny merece, mas porque o amor dele é maior do que tudo, do que a mim mesmo, do que as minhas falhas, do que as minhas limitações. Conforme a Bíblia vai dizer, não é porque nós merecemos, mas é porque a graça dele é maior sobre nós. Por causa do grande amor de Deus por nós, nós podemos celebrar a ressurreição, porque fomos perdoados e salvos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, e eu quero encerrar com esse verso. Romanos 10, verso 9. Paulo escreve: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, eu preciso aceitar esse amor. Eu preciso aceitar, sim, aquele sacrifício na cruz, no meu lugar. Aceitar, confessar Jesus como meu Senhor, no meu coração crer que Ele não está morto, mas reina vivo para sempre. E a promessa para mim e para você é que, a partir de então, seremos salvos. Amém? Que nós possamos, queridos, refletir todos os dias. Eu entendo que Páscoa é todos os dias. Não a Páscoa do chocolate, não a Páscoa do coelhinho, mas a Páscoa que me remete o maior ato de amor da história. A Páscoa que me faz olhar no espelho e perceber o quanto eu preciso desse amor todos os dias. O quanto eu sou dependente dessa presença todos os dias. Amém? Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. E eu passo a desafiar você hoje, não vá dormir hoje, sem colocar a tua vida, teu coração diante do Senhor. Claro, agradecer a Deus pelo privilégio de você poder ser amado por Jesus, apesar de nós, amém? Mas também vivermos uma vida que agrade ao Senhor todos os dias, amém?